Olá, uma ótima noite. Está no ar o programa Nosso Tempo e através desse programa nós queremos levar até você a solução para os seus problemas. Eu tenho uma certeza que a menor distância entre você e aquilo que você quer é o altar de Deus. E você pode usar a sua fé a partir daí, de onde você acompanha esse programa. Eu vou te mostrar a história de uma pessoa que virou motivo de estudo para a medicina. O caso dele teve que ser estudado, porque quem olhava a sua situação dizia que ele não iria sobreviver. Mas ele mesmo disse, essa doença não é para a morte. Acompanhe a história dessa pessoa que, de origem humilde, passou por tudo que passou, apesar da sua vida simples e pequena, a sua fé foi muito grande. E foi isso que chamou a atenção de Deus. As imagens a seguir são fortes. Meu nome é Odailson, moro numa aldeia chamada Jacaré de São Domingo, município de Marcação, na Paraíba. Eu trabalho na roça, sou agricultor, planto milho, feijão, cana-de-açúcar, planto também batata. Tinha uma vida tranquila, nenhum problema de doença, mas depois de uns dias, aí começou a pressão alta. Eu não sabia o que era porque não estava controlando a pressão. Aí eu fui ao médico, ele pediu uns exames para mim fazer. Aí nesse exame deu uma alteração no rim. Aí ele pediu para mostrar o médico, o próprio médico de rim. Aí o médico de rim ele pediu também uma ultrassom. Aí nessa ultrassom deu um cálculo renal. Como era muito pequeno, aí tomando líquido, ele saia para fora, expelia. Mas ele mesmo assim passou o medicamento. E depois desse medicamento, aí comecei a passar mal, comecei com ânsia de vômito e ficou a pele coçando e também dando febre. Aí eu passei um dia em casa ainda, passei umas 2 semanas em casa e cada dia agravando. Aí a pele começou a estourar uns carocinhos, coçando, e eu em casa. Aí foi quando minha irmã chegou e me levou para o hospital. Aí do hospital aí foi que eu falei para o médico desse medicamento que eu tinha tomado. Ele falou que esse medicamento não era apropriado para pedra no rim, era para quem já estava em estado avançado de fazer hemodiálise. Deram para o senhor um medicamento errado? Errado, sim senhor. Que o médico falou para mim, não era para ter tomado aquele medicamento. Ele falou que era o risco que estava correndo, era de morrer. Aí ali foi aumentando mais o problema, cada vez mais se agravando. E aí começou o rim parando, sem funcionar o rim. Primeiro eu fui levado para o hospital perto da minha região, chama o regional, lá de Mamanguape, da cidade de Mamanguape. Aí passei 15 dias, não teve resultado de nada. Cada vez era piorando e não tinha nenhum resultado. O que os médicos falavam? Aí ele disse que tinha que levar também para um médico de pele, que lá ele não tinha. Aí pediram para transferir. Aí transferiram para a capital, para João Pessoa. Essa descamação começou no meu corpo todo, na cabeça, os olhos, toda a parte do meu corpo, até os pés. E começou a atingir também os olhos, que o médico achou que eu ia ficar cego, dar problema na visão. Aí eles fizeram exame, não deram nada, como tinha estourado por fora. Ele achava que tinha estourado por dentro. Quando eu ia tomar banho, a água pegava, quando batia, ardia muito. E quando eu pisava no chão, se eu andasse, ficou inchado o corpo. Quando eu pisava no chão, estourava lá em cima os pés. Ele ficou com o corpo todo enrijecido, muito duro, parecia uma pedra. Fiquei com ele durante 1 mês no hospital e cheguei a pensar que ele não voltaria com vida para casa. À noite, quando ele estava dormindo,
eu ficava preocupada, porque nem os olhos ele fechava. Tem muitos aquelas crostas duras que ficavam nos olhos, não conseguia fechar, só dormia com os olhos abertos. Eu já estava na fé, já via na igreja, e foi principalmente na época da Fogueira Santa, foi na Clama da Justiça, a Fogueira da Justiça, e ali que veio essa injustiça para mim. 6 meses atrás. 6 meses atrás, sim, senhor. 6 meses atrás veio essa injustiça. Aí eu comecei a clamar a Deus que eu não aceitava essa injustiça na minha vida. E Deus tinha que fazer, como eu era servo dele, ele tinha que fazer justiça. Como eu estava no hospital lá, eu que acompanhava a mensagem do bispo, o clamor, as orações pelo celular. E o bispo Renato ele falava muito sobre a injustiça. E ali era como eu não tinha como assistir, eu não podia sair. Eu pegava meu celular no YouTube, ia lá e acompanhava cada mensagem, cada orações que ele fazia. Eu estava nessa situação. Nessa situação, eu estava ali presente ali todos os dias, não perdi um dia. Olha o que tem acontecido com você, olha o mal que tem acontecido com você, como a oportunidade de Deus fazer justiça na sua vida. Numa dessas orações, o bispo Renato ele falou, lá em Gênesis 50, versículo 20, que vós tentasse o mal, mas Deus ele fez o bem. Foi essa mensagem, foi essa palavra que me fortaleceu cada vez mais, quando eu clamei a Deus. Que é o que aconteceu com todos esses testemunhos, e se você crer, vai acontecer com você. Então, qual vai ser a sua atitude de fé? Você vai colocar numa folha de papel, escreva assim estas palavras: o mal que virá para bem, que virá para o meu bem. Escreva nessas linhas aí o que lhe aconteceu. Seja doença incurável, seja... Eu me lembro muito bem que nesse dia eu escrevi, aí teve um dia que eu pedi ao médico para eu sair, eu ia para o altar, eu ia fazer o meu voto. Ele ainda falou para mim: Odair, se eu liberar você aqui, na frente você morre. Se você sair do hospital, a situação que você está, você morre. Eu disse: eu tenho certeza que eu não vou não, que eu vou fazer o meu sacrifício para Deus. Ele olhou assim para mim de novo e disse: é isso que o senhor quer? Eu disse: é isso que eu quero, doutor. Ele disse: pronto, se preocupe não, quando for amanhã eu libero o senhor. Aí ele me liberou, eu liguei para minha irmã, ela me pegou no hospital e fui para o altar. Nessa mesma condição, eu fui para o altar. Eu tinha um valor no banco a receber. Se eu tivesse pegado esse valor e entregasse na mão do médico, não ia resolver nada. Eu sabia que não ia resolver, porque só quem podia resolver a minha causa era Deus. Eu subi no altar e agradeci a ele por o milagre que ele fez na minha vida. Aí foi quando eu voltei para o hospital. Aí começou o rim parando, sem funcionar o rim. O médico falou para mim que... Ele chegou até para mim e foi quando ele disse: se você não fazer hemodiálise hoje você morre. Ali eu me senti no fundo do poço naquela hora, quando o médico falou para mim que naquela tarde, se eu não fizesse naquele dia eu morria. Aí foi quando eu me levantei à noite, ele foi à tarde, eu fui à noite ao banheiro, eu peguei a Bíblia e comecei a orar e clamava a Deus, que chorava lá, que as lágrimas descia. Como eu não conseguia ficar de joelho, eu sentava lá no vaso sanitário, colocava a Bíblia nas pernas e começava a clamar a Deus. Aí foi ali quando eu me lembrei ali, eu meditando ali, que Jeremias, ele foi ao fundo do poço e ele não tinha mais o que fazer, ele clamou. Deus apareceu a ele e pediu para ele clamar. E ali ele clamou a Deus e foi isso que veio a mim. Meu Deus, assim como o Senhor respondeu a Jeremias, eu quero que essa noite o Senhor me responda, venha trazer a resposta, venha fazer justiça na minha vida. E foi nessa hora que quando eu terminei a oração, eram umas 2 horas da madrugada, eu vi a resposta, que quando eu terminei de orar, de clamar mesmo a ele, foi na hora que eu passei a mão na perna, a pele começou a sair, que não saía. Aí eu peguei assim com fé, que eu peguei as 2 mãos, quando eu peguei descendo, aí desceu a pele toda. Aí eu passei na outra, pronto, aí começou a sair tudo. Aí passei a mão no rosto e ali foi saindo, caiu tudo, ficou que tipo de uma pele de uma criança. De manhã, que a primeira enfermeira que chegou para me dar um remédio, quando eu estava todo enrolado lá para ela não ver, quando ela chegou, que eu tirei o lençol, ela olhou e disse: seu Odailson, que milagre foi isso? Que milagre é esse, Odailson? Porque ontem você estava daquele jeito, parecia um camaleão, caiu na pele e você está hoje que não é uma criança. Eu disse: foi um milagre de Deus. Ela saiu, aí voltou o médico também, mas Odailson, que coisa incrível. Aí todos que estavam no hospital acharam uma coisa incrível que tinha acontecido. O hospital parou para ver o senhor? Parou, sim, senhor. Até uma lá disse que uma menina que trabalha lá,
Ela disse que estava com 20 anos lá dentro, nunca viu um milagre daquele dentro do hospital. Várias vezes ele falava assim para mim, que aquela enfermidade dele não era para a morte, mas eu cheguei a não acreditar, porque para mim ali já era impossível ele voltar com vida. Quando eu olhava para o meu irmão, o que vinha na minha mente era Naamã, a lepra de Naamã. E Deus curou o meu irmão e hoje ele está aqui. O meu caso foi tão forte que o médico ele pediu uma permissão para ele fazer um estudo com essa causa que teve esses problemas meus aí. Então hoje o senhor está sendo estudado pela medicina. Hoje estou estudando estudar pela medicina. Eles não conseguem explicar. Não consegue, não, senhor. Ele não consegue explicar o que aconteceu. Graças a Deus, hoje eu voltei para minha aldeia, faço meus trabalhos, os que eu tenho que fazer lá, não sinto dor, não sinto nada. Hoje estou perfeito. Eu moro num lugar muito distante, mas quando eu fiz meu sacrifício, Deus viu até a distância onde eu morava e fez o milagre. Hoje eu pego a minha moto, saio da minha aldeia, venho para a igreja em Rio Tinto, em 20 minutos, só para ter o meu prazer de servir a Deus. E o importante para mim que eu vencer essa guerra, que eu passei essa luta, foi por ter o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo eu não tinha conseguido vencer todo esse problema que eu passei. E foi nessa palavra que eu me agarrei e entreguei minha vida aqui. Foi aqui que aumentou minha fé. Eu estudei somente a quinta série, fiz só a quinta série, mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus, eu sei obedecer, porque foi ela que me sustentou. Então você pode ver que a própria irmã dele não acreditava nele. Os médicos, as enfermeiras que tratavam dele, também disseram que ele era um caso que não tinha mais jeito. O próprio médico falou que se você sair daqui, você não vai sobreviver. Um problema renal sério, um erro médico, uma injustiça que ele sofreu, nada disso o impediu de fazer daquele banheiro o seu altar. E ali, através da palavra de Deus, fazer a sua prova, seu desafio. Quando ele decidiu sair daquele leito do altar e ir para o altar, quando ele decidiu sair daquele leito de hospital e ir para o altar, tudo mudou. Pastor Caio, muitas são as pessoas que nesse momento estão acompanhando a gente de um hospital. Você está me acompanhando agora de uma delegacia, de uma prisão. Você está me acompanhando agora da sala da sua casa e você está sofrendo muito. Você está passando por problemas na família. Você pode também tomar a decisão de ir para o altar de Deus, para o jardim do Getsemane. Inclusive, nesta quarta-feira, nós vamos estar realizando mais um estudo falando sobre os segredos do Getsemane. Se essa pessoa, pastor Caio, ela sair de onde está e tomar a decisão de ir para o altar, renunciando à sua vontade para fazer a vontade de Deus, tudo na vida dela vai mudar. Tudo passará a ser diferente, como aconteceu com esse testemunho. E não importa o lugar que você está aí agora nos acompanhando. Como o pastor Edilson disse, não importa se você está no hospital, se você está no presídio, na sala da tua casa ou até mesmo no teu quarto, que se encontra nesse momento escuro. Veja como esta programação chegando até você como Deus, para mudar a sua vida, para mudar essa situação que você tem enfrentado. Nós não sabemos qual é o teu problema, mas uma coisa nós temos a certeza, que se você fizer o uso da sua fé, como esse Senhor fez, você também verá a manifestação do poder de Deus na sua vida e na sua família. E esse problema hoje que você está enfrentando vai ser também o seu testemunho de amanhã. Vai ser você nessa tela contando aquilo que Deus ele fez quando você
tomou a sua atitude, a sua decisão de fé. Então, nesta quarta-feira, vamos estar em todos os horários que aparecem aqui no seu vídeo, como também você pode participar de uma universal mais próxima da sua casa. Aqui na Rua Padre Chagas, 35, 36, você pode participar dessa reunião especial. Rua Padre Chagas, 3.536, e em especial às 19h30. Mas nós temos reuniões 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, no horário da reunião dos trabalhadores, termina antes de 1h. Você pode participar às 3 da tarde, às 18 horas, e essa reunião das 19h30. Traga a sua Bíblia, na oportunidade, nós estaremos consagrando vocês com o azeite santo, ungindo você para que nesses dias que faltam para terminar o ano, nessa reta final para o ano novo, você venha a ter uma vida nova. Acompanhe o intervalo que fala dessa quarta-feira, eu já volto. O Jardim do Getsemane começou como um lugar onde se prensava azeitonas para fazer azeite. Depois se transformou em um ponto de encontro entre o Pai e o Filho. E na última noite de oração ali, o Getsemane se tornou o lugar onde revela quem cada pessoa realmente é. No momento em que a pressão aumenta, o ser humano é testado por seus próprios desejos. E neste lugar, Deus quer te fazer enxergar coisas sobre você. Nesta quarta-feira, 3 de dezembro, a continuação do estudo dos mistérios do Getsemane, às 20 horas, ou em uma das reuniões durante o dia, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços pelo site universal.org/localizar. Você também que deseja vencer o mal, coloca aqui, por favor, a foto da sexta-feira. Olha aqui, nessa sexta-feira nós vamos, na corrente do mal debaixo dos nossos pés, pisar nesse mal que está na sua vida. Você que é uma pessoa que tem sido pisada pelo mal. Você sofre com depressão, tem dores de cabeça constantes, tem desmaio, tem ataques, você ouve vozes, você é uma pessoa que vê vultos, que tem dores de cabeça constantes, você sofre com depressão. A sua vida não tem jeito. Todo mundo que olha para você diz que você é um caso perdido. Você deve estar conosco nesta sexta-feira, em especial ao meio-dia, onde quando você passar por esse corredor, formado pelos 33 iluminados, o poder de Deus vai chegar até a sua vida e você será livre. Vamos então ao momento dessa reunião de sexta-feira e já voltamos. Quanto mais a angústia aperta, mais surgem pensamentos que não são seus. Sim, nem todos os pensamentos que surgem em sua mente são seus, principalmente nos momentos de maior fragilidade. Muitos têm sentido puxados por laços de morte, pensamentos de pôr um fim em tudo, para acabar com a dor. E no fundo você percebe, isso é um ataque espiritual. O mal que causa a dor quer levar sua alma a um sofrimento ainda maior. Mas existe uma saída para restaurar suas forças e dar a você uma nova vida. Nesta sexta-feira, 5 de dezembro, a sexta-feira do combate aos pensamentos de morte, na continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal.
Muitas são as pessoas, pastor Caio, que estão pesadas, sobrecarregadas. Tem gente nesse momento acompanhando esse programa, ouvindo essa mensagem e com o pensamento, não, vou me matar. Você já está decidido a tirar a sua vida. Olhe para mim, preste minha atenção. Não faça isso porque para o seu caso tem jeito. Deus, Ele quer e Ele vai restaurar você. O que você está passando agora, o que você está vivendo agora, nós também já vivemos. O próprio Senhor Jesus no Getsemane viveu. E o que você tem que fazer é vencer essa luta. É ser forte nesse momento. Se você não tem força, Deus vai te dar forças para você vencer tudo isso. Como aconteceu no Getsemane. Acompanhe esse intervalo que fala da explicação do Getsemane, a importância desse lugar, e já voltamos. O Jardim do Getsemane começou como um lugar onde se prensava azeitonas para fazer azeite. Depois se transformou em um ponto de encontro entre o Pai e o Filho. E na última noite de oração ali, o Getsemane se tornou o lugar onde revela quem cada pessoa realmente é. No momento em que a pressão aumenta, o ser humano é testado por seus próprios desejos. E neste lugar, Deus quer te fazer enxergar coisas sobre você. Inclusive, se você sofre, se você está desesperado, nesse domingo será o domingo do fim da tristeza. Está escrito na palavra de Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lá no Jardim do Getsemane, foi um lugar onde o Senhor Jesus se entristeceu, os discípulos se entristeceram com a prisão dele, inclusive dormiram lá, não vigiaram, e assim está a sua vida, marcada pela dor e pelo sofrimento. Mas saiba de uma coisa, que neste domingo, às 9 horas da manhã, nesse domingo do fim da tristeza, você que vai chegar carregando uma dor, vai sair com paz e alegria no seu coração. Como aconteceu com essa pessoa, que foi batizada com o Espírito Santo. Ela trazia dentro de si uma alegria, uma tristeza, mas ela saiu com essa alegria, a alegria da salvação. Acompanhe. Eu ouvia vozes, via vultos, e isso tirava a minha paz. Meu nome é Leandro Bispo dos Santos. Eu tinha muitos problemas espirituais, tá? Eu ouvia vozes, eu via vultos. Eu tinha muita solidão. E para me sentir feliz, preenchido, eu sempre tinha que estar ao lado de pessoas, ao lado de amigos, né? Ao lado de pessoas onde a gente bebia. Então, quando eu chegava em casa, ali eu me deparava com a realidade. Me deparava com a realidade que tudo aquilo que eu procurava para me preencher, tudo aquilo ali era só momento. Era só momento, né? Então foi assim que eu cheguei na igreja. Problemas espirituais, um problema de vazio, né? Um vazio muito grande no coração que eu sentia. Muitas das vezes eu percebia que como se fosse alguém que estivesse apertando o meu peito. Eu conheci a igreja através de um jornal. Eu trabalhava num lugar, numa empresa, e ao chegar na parte da manhã para iniciar o meu turno de serviço, ali eu achei um jornal na porta da empresa. Então, no momento do horário do almoço, eu peguei aquele jornal e comecei a ler. E ali teve um testemunho que identificou com o meu, né? Como eu também tinha, além do problema espiritual, problema com o vício da bebida que eu comecei a ter, eu tinha também problema com jogos. Eu gostava muito de aposta, de apostar. E ali naquele testemunho, tinha uma pessoa que estava falando justamente que ela também gostava de fazer apostas, né? E que ela tinha perdido já muito dinheiro com aquilo, perdeu bens. E ali eu me identifiquei com o testemunho quando ela falou que ao chegar na Igreja Universal, ela foi liberta daquele vício também, né?
dos jogos. E eu tinha esse vício. E a partir daquele dia, então, eu comecei a pegar firme na igreja. Aí do sábado eu já voltei no domingo. E assim eu comecei a minha vinda na igreja, buscando ardentemente pela minha libertação. E ali eu consegui me libertar dos vícios. Entreguei minha vida para Jesus através do batismo nas águas, né? E ali começou a minha jornada. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha que receber o Espírito Santo, então ali eu comecei a vir mais aos domingos na igreja. Eu comecei a vir mais nas quarta-feiras, né? Porque eu queria. Porque não bastava somente eu estar dentro da igreja e estar rodeado de pessoas, de amigos, mas eu não ter o Espírito Santo. Então eu quis receber o Espírito Santo. Então eu buscava nas madrugadas, eu fazia propósito com Deus, porque a sede de ter o Espírito Santo era muito grande. Então eu queria mostrar para Deus de uma forma concreta que eu queria receber. Então eu levantava nas madrugadas, eu fazia propósito, eu orava, eu jejuava. E numa madrugada em casa, na minha própria casa, buscando a Deus em casa, no meu quarto, ali eu fui tomado de uma alegria muito forte, muito grande. Eu comecei a rir, né, do nada, e eu recebi uma alegria muito forte no meu coração e eu pude ter essa confirmação, né, de que eu tinha recebido o Espírito Santo, porque ali eu tive mais vontade de evangelizar, mais vontade de ajudar as pessoas na rua. Eu tinha muita vontade de evangelizar os moradores de rua, tinha muita vontade. Eu casei, hoje eu tenho 2 filhos. Graças a Deus ele só tem abençoado, Hoje eu tenho paz dentro de mim, que é uma coisa que eu busquei e não tinha. Hoje eu tenho paz, sou obreiro da igreja, ajudo nos trabalhos sociais da igreja. Então hoje, graças a Deus, é só bênção, é só alegria. Nós ficamos então por aqui com a nossa participação. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Vamos unir a nossa fé e falar com Deus juntamente com a Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Senhor Deus, é com grande alegria e privilégio que nós falamos com o Senhor. E com certeza, meu Pai, conosco há milhares de pessoas. Elas estão orando, elas estão clamando, buscando o Teu socorro. E quantas, meu Pai, estão enfermas, doentes, talvez numa clínica, num hospital, em casa, num leito, deitada. Tantos remédios têm tomado, tantos tratamentos têm feito, meu Pai. Age agora, através da fé desta pessoa e levanta deste leito de dor, meu Pai. Dá cura, liberta esta pessoa de todas as doenças, para que ela possa, meu Pai, te glorificar e dizer, sim, eu orei, eu estava doente, eu estava fazendo tratamentos e nada resultou, mas quando eu usei a minha fé, eu recebi a cura. Liberta de vícios, liberta, meu Pai, esta pessoa de algo que está escravizando ela há anos. Que em nome de Jesus, através desse passo de fé, ela seja abençoada. Em nome do Senhor, meu Pai, unge esta água. Quando nós terminarmos esta oração e vamos beber desta água, todos sejamos abençoados. Recebamos a cura, a saúde que vem do alto, que cada órgão do nosso corpo tenha saúde. Em nome de Jesus, você que crê, receba agora, onde você está, a bênção, a saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, participe desta água com fé. Graças a Deus, não se esqueça, diga, testemunhe a cura e a libertação que você recebeu de Deus. Que Deus abençoe a todos.
O endereço aparece aqui no seu vídeo, Rua Padre Chagas, 3536, próximo ao Terminal Central. A nossa catedral está de portas abertas, você pode ver aqui as imagens, as novas imagens da nossa catedral, e uma poltrona dessa está esperando por você. Amanhã vamos estar de volta nessa mesma emissora e nesse mesmo horário. Um forte abraço para você, para sua família e até o nosso próximo encontro.